Todos sabem que eu sou a sócia da Xênia, na Melhor Longe Viver, mas não sei se todos sabem que eu sou psicóloga e psicanalista, tá? E eu vou conversar com vocês. Eu tenho aqui, como eu falei, eu fiz uns slides, mas para me nortear. A psicoterapia, ela se refere a um método de tratamento psicológico exercido por um profissional treinado que tem por objetivo auxiliar as pessoas a lidarem de forma mais saudável com as dificuldades e sofrimentos. Ela é dirige-se à psique para a única via praticável, utilizando instrumentos da comunicação, seja ela verbal ou uma linguagem não verbal. E essa é uma profissão que ela é exercida por um profissional que é o psicólogo. Ele entende, compreende as queixas do paciente, tanto que quando o paciente chega, a gente quer saber, a gente dá um nome de queixa. O que que ele tem? Ele tem que ter uma dor. Quem busca ajuda, a gente sempre tem a pergunta do por que você está aqui? Tem algo que trouxe, tem alguma coisa que dói, que seja a psicanálise, ela trabalha com autoconhecimento, que é uma análise. Eu costumo dizer que a pessoa traz um baúzinho, a gente vai abrir e vamos conhecer e vamos analisar o que está sendo apresentado ali, né? E a psicologia, com a psicanálise, ela tem o objetivo de promover a saúde mental e ajudar as pessoas a enfrentarem seus conflitos e sofrimentos de ordem psíquica. E para se trabalhar com a psicologia, né, ela tem várias abordagens. Todo psicólogo, ele escolhe qual é uma linha de estudo que ele vai seguir. Tem a terapia comportamental cognitiva, que é tão conhecida, que se alguém já foi num psiquiatra e ele indicou, já ouviu, procura TCC. Tem a psicanálise, que é a linha que eu sigo, sempre estudei, então eu sou péssima para falar de qualquer outra abordagem, porque desde que eu iniciei, ou até mesmo antes da faculdade, eu costumo brincar, brincar não, é uma realidade, eu tenho mais tempo de vida no divã do que vida fora de um divã. Tem a psicoterapia junguiana, terapia analítica do comportamento, que é a comportamental, gestalt terapia, psicologia positiva, tem a psico-oncologia, tem a terapia sistêmica, tem a terapia breve. A terapia breve, quase todas as abordagens trabalham. A psicoterapia breve é quando a gente determina o prazo. A gente tem um foco, trabalhar uma questão específica com prazo. Por isso, ela chama terapia breve. Olha, você está viajando, você vai ficar 3 meses num lugar, você fecha o contrato para trabalhar aquele período. A psicanálise, ela não tem um tempo, a gente não determina, como eu disse lá, um tempo específico. O paciente chega, o analisante chega, ele, por quanto tempo eu vou ficar? Ele pode ficar ali uma sessão e desistir, ele pode ficar anos, vai depender do caminhar do processo. Ele tem como objetivo principal a psicanálise para trazer para a consciência aquilo que está no inconsciente. E nem tudo o ser humano suporta. Então, aquilo que ele não aguenta, por algum motivo, e não é consciente isso, gente, ele vai reprimindo, ele vai armazenando e vai armazenando no seu inconsciente. Só que você não lembra, mas isso é o que vai direcionar a sua vida. A gente é movido pelo nosso mundo inconsciente. A TCC, que é muito trabalhada, ela já começa a partir do que está sendo pensado. Ela não busca, né, trazer para a consciência. Essa é a grande diferença, tanto que as outras a gente chama de terapia do ego, que é do eu, do que eu lembro, do que eu penso. E a psicanálise, ela busca, né, lá no fundo, eu falo que ela busca no fundo do mar o que está lá, e por isso ela é muito lenta, porque a gente não pode invadir, a gente tem que esperar acontecer, né? Você não entra dentro de um elevador e abre a sua bolsa para qualquer um ver, você precisa ter intimidade para a pessoa ir vendo o que tem ali dentro. Terapia, a palavra terapia, ela vem de tratamento, psicoterapia vem da psique, tratamento, então, tratamento da psique, Freud dizia que é o tratamento da alma, né? E aí, a terapia, ela é tem várias, não é qualquer, tem várias abordagens, vários profissionais que trabalham com as terapias. Existe, eu diria que, não sei quantas
né? Mas existe, assim, quase que infinitas terapias. Então, assim, não sei, infinitas é um termo muito, não é muito forte. Mas existe muitas terapias. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Aromaterapia, terapia alternativa, acupuntura, cromoterapia, tem a... Assim, eu não sei dizer para vocês, mas existe muitas terapias. Psicoterapia é feito por psicólogo, nunca esqueçam disso, tá? E é importante, quando você buscar uma psicoterapia, saber qual é a profissão do seu psicólogo, seu profissional. Até mesmo as terapias. Existem muitas terapias que é formada a partir de igrejas. Misturar religião com o emocional é perigoso. Todo mundo precisa ter sua crença, eu acho que isso é muito importante. Ajuda, ampara o ser humano, uma crença. Mas misturar, tanto quando um paciente chega para mim e pergunta qual a minha religião, não importa. Não importa. A psicoterapia, eu acho que eu nem preciso falar muito, porque é o que eu estou falando aí desde o início, né? É um tratamento de um psicólogo, e aí tem todas aquelas questões lá. Mas a psiquiatria, muitas pessoas confundem. Confundem assim, quando que precisa de um psiquiatra, se precisa mesmo, eu estou num psiquiatra, eu não preciso de psicólogo. Gente, não é a mesma coisa. Existem psiquiatras que fazem psicoterapias. Ele fez uma formação para ele fazer psicoterapia, uma especialização, muitas vezes ele trabalha com psicoterapia, mas psicanálise tem muito isso, a psicanálise, quem faz a psicanálise é médico, psicólogo. A psiquiatria é uma especialidade da medicina que cuida dos transtornos mentais e problemas emocionais. Tratamentos mais comuns da ansiedade, a depressão, situação de crise existencial, somatização, transtornos alimentares. Aí vem os quadros mais graves, que são as esquizofrenias, transtorno afetivo, bipolaridade, dependência de álcool, droga. Então, vamos lá. Quando é que eu percebo que eu preciso buscar ajuda? É quando eu percebo a necessidade de mudança, quando não suportamos mais uma situação e precisamos transformá-la. Mas nem sempre há uma aceitação imediata. Por isso, é importante as pessoas mais próximas estarem atentos aos pedidos de socorro, que muitas vezes vêm em silêncio. A melhor forma de perceber os sinais é quando uma situação nos afeta, prejudicando os afazeres da vida cotidiana, como sono, alimentação, estabilidade de humor. Psicoterapia na longevidade. Psicoterapia, acho que tem um erro aqui, para os longevos, acho que tinha que ser. Tem como objetivo proporcionar melhores condições de enfrentamento das crises próprias do envelhecimento, refletindo sobre questões da rotina que vivem, como enfrentam as mudanças tecnológicas, físicas, sociais, afetivas, suas preocupações, seus medos, desafios, o que pensam da velhice e quais as dificuldades e quais os seus planos, como vem o seu futuro, como vem a si mesmo. Aqui nós chegamos na velhice, né? No envelhecer, não é na velhice, porque muitas vezes 40 anos a pessoa já está sofrendo, gente, a gente começa a ter as crises das décadas, né, para se trabalhar com o idoso, com os longevos, é muito importante ter um conhecimento específico dessa área, dessa fase, né, para não interpretar uma questão que a pessoa está vivendo como sendo assim, isso é doença. Não, faz parte, né? Ele está bem mais próximo da finitude do que um jovem de 17 anos, do que uma pessoa de 20, se a gente for contar pela idade. Ele está vivendo questões, os lutos, né, a perda do corpo jovem, como nós já falamos aqui, a perda da vida ativa. E aqui, gente, a depressão em idoso, né? Com o mundo envelhecendo, aumentou muito as depressões, os riscos de suicídios. Aqui a depressão moderada grave, que se caracteriza por riscos maiores de suicídio e pela necessidade de medicação, atinge 1 a cada 4 brasileiros com mais de 60 anos. Com o rápido envelhecimento da população brasileira, o aumento, o número de pessoas que sentem solitários e vulneráveis à depressão. Segundo o IBGE,
A parcela de idosa da população com mais de 60 anos subiu para 15% em 2022, que antes a parcela era de 11%, e a gente sabe que isso vai subir muito mais, né? A gente está consciente disso, quem está com ele trabalhando nessa área sabe que vai subir muito mais. E aí, quem falou esses dias, foi até aqui na roda, 3 gerações, 4 gerações, era sobre economia prateada, né, Xênia? Que 3 gerações, 4 vivendo do dinheiro de 2 gerações só. Então, assim, as famílias não têm tempo, todo mundo trabalhando, a vida acelerada. É importante a pessoa estar em grupo, buscar grupo, encontrar os iguais, os pares na vida, né? Para estar discutindo as situações que cada um está vivendo. Porque o filho de 30 tem que trabalhar para trazer o sustento da casa, tem que correr para levar o menino para a escola, tem a casa dele, e as pessoas estão envelhecendo. Então, a tendência é elas morarem sozinhas, ou estar morando... Então, muitas vezes, morar num grupo, juntar com amigos, são formas mais... Ou entrar em atividades que tem que estar presente sempre, mas estar com um grupo, porque a dor que você está sentindo é muitas vezes parecida com a dor do outro, e é onde facilita para aceitar, então, a receber ajuda, é onde pode quebrar um pouco a resistência de aceitar ajuda. Agora, se você fica sozinho em casa, infelizmente, eu sou vítima, ninguém me cuida de mim, ninguém olha por mim, e aí gera um sofrimento muito grande e a depressão aumenta. Mas eu tenho algumas coisas que não estão nos slides, que inclusive eu estava vendo a questão do livro lá, né? Eu vou ler aqui. O adulto no divã, que elas falam que para entender as dificuldades do envelhecente, que ele vive diante as suas perdas e o dilema com a finitude, é importante conhecer as suas fantasias inconscientes. Só assim é possível compreender possíveis agressividades representadas por eles. Muitas vezes eles ficam, né? A pessoa, principalmente se a pessoa fica muito quieta, muito sozinha, ela pode apresentar alguns sintomas que antes não tinha, que pode muitas vezes até ser confundido com uma demência, e pode não ser, né? Quais são as fantasias? Fantasias que a gente chama de fantasia na psicanálise é aquilo que você começa a pensar e acreditar, são histórias que você cria. Então, é muito importante ser escutado. E, às vezes, nem é para um psicólogo, não. Às vezes é por uma vizinha, por uma faxineira que vem lá uma vez por semana, escutar o que a pessoa... Porque lembra que o inconsciente ele não tem tempo? Então, nessa época, pode surgir, começar a borbulhar ali histórias da infância, né? E é um momento que, muitas vezes, as lembranças, elas vêm como uma forma de ajudar a pessoa a elaborar questões de uma história de vida. E mudar, literalmente, mudar a forma de viver a partir de olhar por as questões que já viveram e ver de uma forma diferente, sem julgamento. Aqui não tem certo e errado, aqui tem o que é. E é muito importante a pessoa ter um espaço para isso, para ser ouvida, para ela poder falar as fantasias que ela tem diante de qualquer situação. E nós estamos aí terminando, mas a Xênia colocou ali da psicoterapia de grupo individual, quando perceber a necessidade de cada um. Bom. Eu acho que isso aqui é muito importante. A psicoterapia individual é quando ela trabalha... Eu não vou nem ler, Xênia, eu vou agora falar. Tá. A psicoterapia individual é quando a pessoa está com uma questão, um problema dela. A Danuta deu um exemplo ali, né? É um problema que é pontual, é da pessoa, ela precisa... É importante ela estar sozinha, entendendo o que levou a viver aquilo ali, aquela angústia, aquele sofrimento, porque é muito particular. Então, é um trabalho individual. O grupo é quando você trabalha questões. Nós, na Melhor Longeviver, a gente tem um grupo, que é um grupo de psicoterapia na longevidade. Então, nós vamos trabalhar questões da longevidade, que vão apresentar. E aí, é trabalhar em grupo, porque é isso que eu falei lá.
sozinho, às vezes você não identifica, mas o outro está tendo a mesma dor que você, ou ela resolveu essa questão, que às vezes uma questão que para você está tão difícil, como é que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer? E aí vem no grupo, que o grupo está sofrendo, o grupo de psicoterapia, tem grupos de apoios, tem grupos de apoio para pessoal com diabetes, hipertenso, gestantes, grupos específicos, com temas específicos. Tá? Tem muito mais para a gente conversar, mas eu acho que nós vamos ter que ficar hoje por aqui.